O ministro da Suprema Corte, ele está ali, guardião, ele é um avalista do Pacto Nacional, que é a Constituição. Então não dá para ser um garoto, não adianta. Um garoto não tem a experiência necessária para isso. A gente evita movimentos que foram feitos, por exemplo, como pelo Partido dos Trabalhadores, que indicou o Dias Toffoli aos 40 anos. O Dias Toffoli, aos 40 anos, não tinha experiência para ser ministro supremo. Eu afirmo isso com muita tranquilidade. Até a trajetória profissional dele era apenas ligada ao PT, foi assessor do Zé Dirceu e tudo, se torna ministro da Suprema Corte. Isso é um exemplo, não é que é direcionado a isso. Então já nos dá mais garantia de que pessoas que tenham relevância social para o universo jurídico, que tenham uma carreira a zelar, tenham um nome na sociedade a zelar, venham a ser ministro da Suprema Corte. Tá? Então é essa já o filtro inicial para ingressar na Suprema Corte, para ser indicado. A forma de indicação está mantida, tá, Leda? Que é o presidente da República e depois sabatinado pelo Senado Federal. Por que isso? Porque tem que passar por quem tem legitimidade eleitoral, voto social, tá? Esse sistema ele não é ruim. Ele é ruim quando mal usado, como o PT usou, sem ética nenhuma com a democracia e acaba indicando quem não tem condições, quem não tinha relevância no universo jurídico ou social no Brasil, né? Mas ele pode funcionar melhor, inclusive com a responsabilidade do Supremo, do Senado, que tem que exercer. Estou aqui com o meu gato, que ele não... O meu gato está aqui, ó, ele não resiste uma câmera ligada. Bonito, inclusive, ele parece que ele gosta das luzes da ribalta, né? Adora. Mas... A parte de ter um mandato, eu acho interessante também. Né? Não ser para sempre. Porque uma coisa... Não ser para sempre. O ministro, nada contra ele, nem conheço o ministro Nunes Marques, vai ficar sei lá quantos mil anos, né? Vai ficar décadas. O Gilmar Mendes está há décadas. Eu não lembro. Eu não lembro a idade dele. Sim, mas ele vai ficar muitos anos. O Gilmar Mendes está festejando o aniversário de Supremo, né? Ele já confunde até o endereço dele, se a casa dele é o Supremo, é dele. Mas assim, eu confesso que essa parte do texto, Leda, eu não era um grande entusiasta, tá? Eu tinha uma visão de que a manutenção da composição por mais tempo, ela levaria mais estabilidade institucional, jurisprudencial e tal, como é na Suprema Corte Americana. Mas nessas consultas com o universo jurídico que a gente teve, eu fui convencido que a cultura jurídica no Brasil hoje ela está ali contaminada por certo ativismo mesmo, em algum grau. Então era necessário estabelecer esse limite. Então eu cedi e aceitei colocar isso no texto, colocamos em 9 anos, que é ali uma média com as experiências que já existem, especialmente na Europa, tá? Que praticamente todas as cortes constitucionais, os ministros possuem mandato, e o mandato ali às vezes é 8, é 10, é 9, e aí a gente colocou em 9, e com uma regra de transição. Transição de 2 anos. Isso é bem importante, uma transição de 2 anos. Quem está lá e não cumpriu os 9 anos, vai ficar lá até cumprir 9 anos. Quem já cumpriu os 9 anos, fica mais 2 anos e aí é substituído por um outro indicado. E que fique claro, né? Nós colocamos isso porque primeiro tem que haver uma regra de transição, claro. E para que ele não fique casuísta, eu não sei quando essa PEC vai ser aprovada, se é que ela vai ser aprovada. Então eu não estou focando em ministro A, B ou C. Tem que haver um critério, e o critério é esse. E me parece um critério razoável, né? É sempre ruim você falar em vou determinar aqui a aposentadoria de um ministro da Suprema Corte, tal, sou um tanto autoritário em outras vezes, mas isso não é o que se está aqui, que é uma proposta de discussão do Congresso com uma regra de transição e tão intelectualmente honesta que dá mais 2 anos para esse ministro que supostamente seria perseguido continuar na Suprema Corte. Então é a prova da plena não perseguição, do não casuísmo, né? E sim de uma reforma institucional mesmo. E se você for eleito para o Senado, que é o seu projeto, essa PEC tem que transitar na Câmara. Ela pode transitar sem você? Ela tem vida própria? Pode. Tem vida própria. Depois que ela foi proposta por um parlamentar legítimo, que tinha um mandato, ela vai tramitar lá
né, com os parlamentares que estarão. Isso é normal, se aprovada na Câmara, depois ela vai para o Senado, onde eu espero estar para trabalhar essa PEC na outra ponta. Né? Mas seria legal você dar essa PEC ter digamos, um sucessor, né, na Câmara, um maestro. Mas com certeza, mas vai ter, não vai faltar não. Eu acho que está ficando muito claro, Leda, para a Câmara a necessidade de enfrentar esse tema. Num primeiro momento, ficavam todos, não vamos mexer o Supremo, não vamos melindrar o Supremo, respeitando a instituição e tudo, o que está correto. Mas a realidade aí que se impôs, ela é diferente dessa, não está normal, a situação não está normal. Não adianta tapar o sol com a peneira, né? Não está normal. Não adianta, isso. E aí, mais cedo ou mais tarde, essa realidade de não anormalidade vai ficando claro para cada parlamentar. Porque a Câmara ela tem uma complexidade, Leda, ela é um retrato muito fiel da nossa sociedade, tá? Na sua pluralidade. Então, o que para mim é muito claro, para uma outra pessoa de outra situação, não é. Na Câmara também é assim. Tá? Cada um vem de um universo ali, de uma região, de uma realidade, com uma própria história de vida, com outros interesses de tema. Então as coisas elas levam um tempo mesmo, né, para que fique perceptível. Sobretudo esses assuntos, nós estamos falando de conceitos, liberdades, princípios e tudo mais. Então, agora, por exemplo, eu tenho certeza que se, no caso Daniel Silveira, vamos lá, se fosse para avaliar agora a prisão do Daniel Silveira, ele não seria preso. A Câmara não teria autorizado a prisão. Diferente do que fez naquele momento, no calor daquele momento. Não mudaram os parlamentares? Mas mudou a percepção, porque era algo que eles não estavam enxergando, a maioria deles, certamente. Esse cara fez uns vídeos, eles fizeram sem pensar e por pressão de imprensa, todo aquele clamor, e depois foram ver a sequência de decisões que o Supremo vem tomando, isso chamou a atenção, o pessoal passa a prestar atenção, e aí viu que, pera lá, tem um problema aqui, condenamos a nossa própria imunidade parlamentar. Hoje está assim, não existe mais imunidade parlamentar no Brasil. Foi um tiro no pé horroroso, horroroso. Agora, isso é muito grave, Leda. Porque a imprensa, a grande imprensa, meio que divide em castas a Câmara dos Deputados, né? E tem o baixo clero, isso. Aí tem o pessoal, eles se referem, os comentaristas políticos, o tempo todo, o centrão. Eu não estou aqui para defender o centrão, não é essa a minha ideia, mas eles foram eleitos, né? Como todos os outros. Foram eleitos. Não, e tem uma nova classificação ainda. É o bolsonarista. Mas essa o deputado bolsonarista e tal. Não, e esse está abaixo do baixo clero. Está abaixo do baixo clero. Porque o baixo clero é só um cara... Né? Não. O baixo clero ele é um cara desqualificado. É o cara que não devia estar na Câmara. Para eles, né, para a imprensa. O centrão é o cara esperto que vai lá cuidar do próprio interesse e tentar se dar bem e acessar o orçamento. É assim. E o bolsonarismo é a escória, é o autoritário, é o maluco, é o cara que não tem condição nenhuma de passar na porta do parlamento e nem de ocupar o debate público. Para eles é isso. E a esquerda, é claro, aí é a elite do parlamento, que é o pessoal democrata, né? O democrata que ergue a bandeira do Maduro, essas coisas todas. O pessoal da inclusão, da igualdade, aí esses são a elite. Então é assim. E o Daniel Silveira era um bolsonarista. Não era nem um deputado, ele era um bolsonarista. E aí, para o bolsonarista, para que aplicar a Constituição para bolsonarista? O Alan dos Santos era um bolsonarista, não era parlamentar. Mas para que aplicar a Constituição para bolsonarista? Tem que resolver esses caras aí mesmo. Depois que a gente eliminar esses caras, aí a gente volta a falar em respeito constitucional. A impressão que temos é essa. É verdade. Só que o que é uma visão absolutamente ridícula. Você pode não gostar de bolsonarista, discordar, fazer o que for, mas quando você relativiza um princípio para você relativizou para você também. É só o alvo de conveniência da vez. Isso vai acontecer. Vai acontecer. O poder, veja, a doutrina política que estuda o poder, relações de poder, nós estamos falando de séculos de tradição, a grande questão é como conter o poder. Os grandes pensadores, Burke, Locke, Montesquieu, tudo que eles desenham é para conter poder.
exatamente para garantir a liberdade do cidadão, do indivíduo, né? Aí chegamos a esse modelo, não por acaso, tem todo um processo de formação aí da história humana, isso. E aí não joga tudo fora aí para a gente pegar uma meia dúzia de bolsonaristas que falam umas coisas que a gente não gosta. É de uma pequenez que assusta. Nós estamos com uma crise de ética e moral gigantesca. E não estamos falando como a gente acostumava falar sobre a moral em termos de corrupção, e não. É mais ainda sobre a existência daquele que a gente discorda. É demais. E quando você concede poder para caçar esses seus aí, amanhã é contigo, porque você vai ser o inconveniente da vez amanhã. É pueril até uma conversa Pois é, dessa. por isso Mas que é o que está é acontecendo. inacreditável que não se tenha, quer dizer, inacreditável não é porque foi o que aconteceu, mas é, é infantil demais não perceber, não ter percebido naquele momento que isso podia refletir em outros atos, né? O Daniel Silveira não era só um bolsonarista, né? Ele estava representando ali algumas centenas de votos ou milhares de votos, nem sei quantos votos ele teve, mas ele era um deputado como todos os outros vocês, não é? Exato. E olha, quando o Constituinte colocou lá na Constituição, os deputados e senadores são imunes por quaisquer opiniões, palavras e votos. Ele colocou, na verdade, por opiniões, palavras e votos. Depois havia uma controvérsia sobre isso e foi feita uma emenda, e acho que no início dos anos 2000, não me lembro agora o ano, ou foi nos anos 90, foi encabeçado pelo deputado Cidinha Campos, inclusive, e para incluir lá a palavra quaisquer. Porque quaisquer é quaisquer. Assim, você delimitou. Não há outra definição para quaisquer. É quaisquer. Ponto. Isso. Foi muito feliz essa técnica legislativa. E se alguém usar mal isso, se o Daniel Silveira usou mal, que responda no Conselho de Ética, porque isso fica o mau uso da sua imunidade configura uma quebra de decoro, e então você não serve para estar no parlamento. Você pode perder o mandato. É duríssimo a pena. Tá? Então, bastava uma denúncia no Conselho de Ética. O poder, esse é natural que as pessoas conversem em Brasília sobre certas coisas, se há um limite, mas pode conversar. O presidente do Supremo liga o presidente da Câmara e fala, por favor, dê uma atenção no processo do deputado tal, ele fez uma ofensa muito grave ao Supremo Tribunal Federal, isso está incomodando e acho que a Câmara teria que dar uma resposta institucional. Ponto. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!